E se eu te disser que qualquer criança pode se tornar um milionário dependendo da forma como ele é orientado em relação ao dinheiro? Você já pensou como estaria a sua vida financeira hoje se você fosse orientado desde criança a poupar e investir dinheiro? Se você tem um filho, se você tem sobrinhos, se você tem um afilhado ou se você tem amigos que possuem filhos, então assista esse vídeo até o final e compartilhe esse vídeo que pode mudar completamente o futuro de uma criança. E aí, tá pronto? Então, bora para esse vídeo! Olá, público mais consciente com seu dinheirinho nesse YouTube. Eu sou o Coara, fundador da Universidade do Valor. E olha só, esse assunto de hoje, ele é recorrente na minha cabeça. Já fiquei muito tempo assim, sem dormir ou pensando nesse assunto. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você também já parou para pensar nisso. Você já pensou se quando você fosse criança, os seus pais te incentivassem a poupar dinheiro, te desse uma mesada, incentivasse a poupar parte desse dinheiro, incentivasse você a investir dinheiro mais tarde e fizesse você participar das decisões de dinheiro da sua família desde cedo? Como é que estaria a sua cabeça em relação ao dinheiro? Como é que seria essa consciência sua? Como é que estaria a sua vida financeira hoje? Eu mesmo já parei diversas vezes para pensar sobre isso e sempre me perguntei o seguinte: por que os pais não fazem isso com seus filhos? Mas só que a resposta disso é muito simples, simplesmente porque os pais mesmo não possuem educação financeira. E foi justamente para ajudar essas pessoas que eu decidi fazer esse vídeo de hoje. Mas antes de continuar com esse assunto, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você curte esse conteúdo, já dá um like aí, me ajuda a fazer esse canal crescer, porque quando você dá um like, o YouTube faz esse vídeo aparecer para outras pessoas e dessa forma você vai estar ajudando essas outras pessoas e vai estar ajudando eu fazer esse canal crescer também, tá legal? Olha só, uma criança hoje de 7, 8 anos já é um consumidor ativo. Por quê? Os pais estão trabalhando cada vez mais, com cada vez menos tempo para poder cuidar dos seus filhos e aí para compensar eles acabam comprando mais presentes, aquele brinquedo da moda que o filho quer. O mercado infantil é um mercado bilionário. Se você sair, por exemplo, no shopping, pode reparar, sempre tem espaços, brinquedos, serviços, produtos para poder atender o público infantil. Muitos restaurantes têm aquele espaço kids justamente para poder deixar os pais mais à vontade, para poder deixar os filhos mais entretidos. Se você vai nos parques, também tem produtos e serviços para crianças. E a indústria de brinquedo, ela cresce exponencialmente. Ela não para de reinventar e de sempre ter um brinquedo da moda que as crianças querem. Se você pegar o YouTube, por exemplo, os canais que mais faturam, no YouTube são os canais infantis, porque o público infantil é um público fiel. Normalmente os pais, para deixar o filho um pouco mais calmo, às vezes para o filho poder comer, mais calmo, tem lá sempre um tablet, um celular com o YouTube rolando para as crianças assistirem, ficarem mais calmas, e elas assistem vídeos atrás de vídeos. Então esses canais faturam muito e automaticamente esses vídeos, eles são bombardeados por propagandas de brinquedos da moda, de novas coisas, brinquedos que seus colegas das escolas têm, e aí essas crianças ficam cada vez mais ansiosas e consumistas. Eu não sei se você sabe, mas tem diversos estudos que provam que as crianças hoje são extremamente ansiosas e os pais não percebem isso. Elas querem cada vez mais rápido e os pais não estão percebendo. Na verdade, eles não conseguem perceber conscientemente, porque no bolso eles acabam percebendo. Pode reparar, uma criança hoje tem 10 vezes mais brinquedos do que pessoas da minha idade quando éramos crianças. Apesar que eu não sou tão velho assim, vai. Putz, eu sou, hein? A questão é a seguinte: você entra na casa de uma criança hoje e tem caixas e caixas de brinquedos que elas não usam mais, brinquedos que elas usaram durante uma semana, às vezes 2 semanas, e depois esqueceram aquele brinquedo e a única coisa que interessa é o próximo novo brinquedo, entendeu? Pouca coisa entretém uma criança por muito tempo hoje. E olha, quando eu era criança, o comportamento não era tão diferente assim. A gente não tinha tanto brinquedo, mas se eu pudesse, eu teria todos os brinquedos do mundo. Não queria saber se meus pais tinham ou não tinham dinheiro, tinham ou não tinham condições. Eu simplesmente tinha, mas só que naquela época tinha muito mais criança, para poder brincar. Então, às vezes, no meu caso, uma bola e um carrinho já servia, o resto era tudo criatividade. Mas como você pode começar a ensinar educação financeira e consciência de valor para o seu filho? Bom, vou dar aqui para você uma dica muito bacana, beleza? Olha só, sempre que você sai com o seu filho, vai no shopping, vai no parque, sei lá, você está na praia e vai dar uma volta com o seu filho, sempre você acaba gastando dinheiro porque o seu filho quer um brinquedo que ele viu, que ele gostou, porque ele quer um sorvete, porque ele quer um doce, enfim, você sempre acaba gastando mais do que você normalmente gostaria, do que você normalmente se planejou, e sempre tem a frustração dos dois lados, tanto do filho quanto dos pais. Os pais porque não têm o dinheiro para dar tudo que o filho queria, e o filho porque não tem tudo que ele queria, que ele gostaria de receber. Ou seja, esse discurso já é bem conhecido pelos pais e filhos, certo? Agora, vamos supor que você chega e fala assim: escuta, filhão, o negócio é o seguinte, a gente vai sair, olha só, eu tenho, sei lá, 20 reais aqui pra gente poder
poder gastar, certo? Então você vai me ajudar com esse negócio. Quando chegar lá, você pergunta quanto custa as coisas pra gente saber se dá, e aí você me ajuda a administrar esse negócio, beleza? Bom, olha só, parece que não, mas isso é transformador para uma criança. A partir daí vão começar a acontecer algumas coisas transformadoras, algumas coisas mágicas. O primeiro é que nesse momento, por mais que essa criança não saiba de contabilidade, não saiba às vezes nem somar 1 mais 1, ela já começa a entender que existe um recurso limitado que ela precisa administrar esse recurso. Então isso é poderoso. A segunda coisa é que ela sabe que a maioria das coisas, ela já sabe por experiência que a maioria das coisas que ela quer, ela não vai poder comprar, então ela já começa a ser mais seletiva e menos ansiosa. A terceira coisa é que ela vai tentar administrar, uma coisa que ela nunca tentou antes, né? Ela vai perguntar quanto custa, vai perguntar para você se dá e vai perguntar para você se dá para comprar aquele sorvete que ela quer, por exemplo. Então isso vai fazer com que ela tenha consciência de custo-benefício das coisas, ou seja, ela começa a ver se a decisão que ela vai tomar vai afetar positivo ou negativamente alguma outra coisa futura que ela queira. E aí nesse momento você pode estar falando assim, pô, Cora, mas você está incentivando o consumo numa criança dessa forma. Não, eu não estou incentivando o consumo numa criança. Consumista ela sempre foi e ela vai continuar sendo cada vez mais se eu não deixar ela bem orientada. Nesse caso que eu estou fazendo é fazer ela refletir, fazer ela pensar, ela ter consciência de valor, de custo-benefício, de recursos ilimitados, ou seja, ela começa a pensar que as decisões dela no presente podem afetar ela no futuro. Pegou a sacada? Uma outra coisa também poderosa é o seguinte, imagina assim, você chega pro seu filho a partir de hoje e fala assim, filhão, olha só, eu vou te dar R$100 de mesada a partir de hoje. Todos os meses eu vou te dar R$100, mas eu vou te dar 3 condições, ok? 3 condições. A primeira condição é o seguinte, metade desse valor você vai precisar poupar. E olha só o que você vai fazer, você vai pegar o seu filho, vai até o banco com ele, abrir uma conta poupança, vai no caixa eletrônico, vai depositar e vai tirar o extrato da conta poupança e entregar na mão dele. Na hora que você entregar aquele papelzinho amarelo na mão dele, que ele vê que ele tem dinheiro guardado e no mês seguinte ele vê que tem mais dinheiro, ele vai ficar super empolgado e vai começar a falar para todo mundo, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho uma conta, e super orgulhoso. Isso é bacana pra caramba, meu. A segunda condição é a seguinte, olha, você vai poder gastar os outros 50% do que você ganhou na sua mesada, sempre que a gente sair, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar muito mais seletivo, porque agora quando vocês saírem, ele vai querer um doce, ele vai falar assim, ô, calma aí, o dinheiro é meu, né? Então eu tenho que economizar. Ele já vai ter aquela noção maior de escassez, de um recurso que é limitado e um recurso que ele está administrando. Então isso é muito poderoso também para o seu filho. E a terceira condição, talvez seja uma das mais poderosas, que é o seguinte, olha só, você já deu um benefício que ele adorou, certo? Ele está guardando dinheiro, está super orgulhoso, ele consegue administrar as próprias finanças. Isso é bacana demais, a criança simplesmente pira. Ou seja, é um baita benefício para a criança. Agora, a terceira condição é, se você tirar nota baixa na escola, você vai perder o benefício da mesada. Pronto, fechou o ciclo. Perceba que mais do que falar o que ele pode e o que ele não pode fazer, você está fazendo ele pensar em relação à consequência das atitudes dele, principalmente financeira, em relação ao futuro. Ou seja, você está dando consciência financeira para uma criança, uma coisa que nós nunca tivemos, pelo menos as pessoas da minha idade, a maioria das pessoas, talvez 99% das pessoas não tiveram essa consciência. Elas tiveram consciência de comportamento, de moral junto com a família, na educação da família. Elas tiveram a consciência científica lá na escola, mas a consciência financeira ninguém tem. São poucas as crianças que passam por isso e eu posso te afirmar, as crianças que passam por isso têm uma grande possibilidade de se tornarem pessoas super bem de vida quando estiverem adultas. Agora tem outra coisa, né? Você não pode se limitar somente à poupança. Imagina que depois de alguns meses, né, que você está poupando lá com o seu filho, você chega e fala assim, filhão, vamos fazer o seguinte, você já está com um bom recurso aí, vamos tirar esse dinheiro daqui, vamos abrir uma conta numa corretora para você. Olha só, aposto que você não sabia disso. A maioria das corretoras permitem que crianças tenham contas abertas. E o melhor é que elas possam negociar qualquer tipo de ativo disponível e negociado por aquela corretora, sejam ações, seja renda fixa ou seja renda variável. É claro, desde que supervisionado e aprovado por um adulto responsável. E quais são os únicos requisitos que uma criança precisa para ter uma conta aberta numa corretora? CPF, moradia fixa e um adulto responsável. Ou seja, de repente, depois de um tempo que você e o seu filho, sua filha estejam poupando, né, vocês começam a investir no mercado financeiro, seja comprando ações a longo prazo, seja comprando tesouro direto, seja comprando qualquer papel de renda fixa ou variável. Mas a coisa mais mágica desse negócio todo é que o seu filho, a sua filha vai começar a ter consciência de que ele vai ter resultado financeiro positivo no futuro, de que o que ele está fazendo agora vai impactar diretamente a vida financeira dele no futuro. Ou seja, a gente não teve isso. Não existe idade certa para você ensinar a educação
educação financeira para o seu filho. Ele não vai se tornar adulto mais cedo. Uma criança pode brincar, pode tomar um sorvete quando ela quiser, pode fazer todas as coisas de criança, mas ela pode ter de uma maneira divertida, em conjunto com os pais, uma educação financeira, uma coisa que vai beneficiar muito a vida dela no futuro. E olha só, você quer ver outra coisa importante que acontece nesse processo? Depois de um tempo, o seu filho, a sua filha, vai estar ensinando educação financeira para toda a família, para todos os amigos. Olha, você precisa poupar, você tem que gastar menos do que você ganha. E assim por diante, entendeu? Esse processo é natural da criança. E quanto mais ela faz, mais orgulho vocês têm dela, mais ela se sente valorizada e mais ela quer fazer. Olha só, eu acredito muito em tudo que eu disse nesse vídeo. Eu acredito principalmente que se você compartilhar com as pessoas que você conhece, que possuem filhos, seja um amigo, um parente que tenham filhos, né? Você vai estar ajudando muito essas pessoas também. Então, por favor, compartilhe com essas pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí. Novamente, eu vou lembrar você, manda um like, manda um joinha, porque isso faz com que esse vídeo apareça para outras pessoas e faz também com que o meu canal cresça. Você vai me ajudar muito com isso. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui, ó, meu Instagram, tá bom? Então me segue lá, que todo dia eu passo dica financeira para você cuidar do seu dinheiro. E dessa vez eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te agregado muito valor, beleza? Se isso aconteceu, eu me sinto por satisfeito e eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.